Tecnologia e novos negócios, com Everton Andrade. Agora sim, a vinhetinha tem que acabar para a gente começar o nosso assunto. O Everton já está ao vivo aqui com a gente, 1h36 no horário de Rondônia. Hoje para falar sobre fibra ótica, características e diferenças dos outros tipos de conexões. E particularmente eu não sei se o João, né, meu co-apresentador que também está aqui com a gente, tem essa questão de sempre achar que com o que o pessoal fala, com o que o povo fala, né, vamos dizer assim, a fibra ótica sempre traz aí uma melhora na nossa conexão, mas me corrija se eu estiver errado. Everton, boa tarde para você. Oi, boa tarde, Alexa, boa tarde, João, e a todos os ouvintes. Pois nos últimos dias, né, nos últimos anos, aí, a fibra ótica tem se popularizado muito e tornado esse sinônimo de qualidade. E daí eu acho que é legal a gente esclarecer um pouco algumas coisas, porque assim como qualquer tecnologia, ela vai ter alguns prós, algumas coisas positivas e também alguns pontos negativos. Mas no caso da fibra ótica tem muito mais ponto positivo do que negativo. Bem, muita gente acha que essa é uma tecnologia super nova, super revolucionária, mas na verdade ela começou lá nos anos 70, né? Então ela já vem aí uma tecnologia bem madura, que vem sendo pesquisada há bastante tempo. O que acontece é que ela foi sendo especializada e foi sendo desenvolvida e agora ela está se tornando barata a ponto da gente conseguir ter essa conexão com a nossa casa. Mas ela já vem conectando muita coisa há muito tempo. Mas para entender essas diferenças que ficam na nossa cabeça aí entre o Wi-Fi, entre o cabo e a fibra, a explicação recai aí um pouco na física. Vamos lembrar aqui um pouquinho das nossas aulas de física, que muita gente não prestou atenção ou faltou nas aulas de física. Bem, então, vem assim, junto com a evolução tecnológica, a evolução das conexões como um todo. Lá no começo das revoluções tecnológicas, a gente utilizava muito o som ou as ondas para propagar informação. Agora, por exemplo, nesse momento, a gente está utilizando uma tecnologia bem antiga, que é o rádio, para difundir essa informação. Mas, assim como o rádio, ainda tem muita tecnologia que usa o som, as ondas, como a televisão, satélite e até mesmo o Wi-Fi. Essa tecnologia, essa forma física de propagar a informação tem como característica uma baixa velocidade. Vamos lembrar aí da aula de física que a velocidade do som varia entre 300 metros por segundo e 1 quilômetro por segundo. Então tem essa limitação do quanto de informação, qual a velocidade vai passar aí. As coisas foram evoluindo, a gente foi precisando de mais informação por segundo, e daí a gente migrou para a parte cabeada. Então, a gente saiu do rádio para o telefone, do satélite para a TV a cabo, e no caso dos computadores, a gente passou aí para conexão cabeada, aquele cabinho azul que muita gente tem em casa. Então, esses meios são bem legais e já tem uma velocidade bem interessante, só que eles sofrem muita interferência. A gente tem muita interferência de energia e também, dependendo do material, isso pode ficar lento demais. Então, quanto mais barato o material, menos informação, menos rápido ele é. Então, a gente utiliza aí como metal melhor para esse tipo de informação o silício e o ouro. Mas pensa quão caro que seria fazer um fio de ouro para ter informação passando ali. E a informação nesse tipo de lugar, né, nesse tipo de tecnologia, pode chegar até a velocidade mais rápida que a gente tem conhecimento no mundo. Qual que é essa velocidade, Alex? Vamos ver se você prestou atenção nas aulas de física. Ah, aí tu me pegou, olha, porque a aula de física já foi um desafio muito grande. Não sei se pra você, o João tem cara meio que de nerd, olha, eu acredito que ele não matou aula de física, não. É a velocidade da luz. A gente até fala assim, tantos anos-luz o planeta. Então, a velocidade mais rápida que a gente tem fisicamente é a velocidade da luz. Então, esses materiais podem chegar nessa velocidade, só que eles só chegam nessa velocidade dentro de pastilhas, dentro dos processadores. Então, com fio de cobre, a gente não chegaria. Aí os pesquisadores começaram a pensar, por que não usar a luz para transmitir informação? No começo, eles começaram a utilizar laser para luz, assim, de um ponto ao outro, mas que tinha muito problema.
os dispositivos tinham que estar alinhados, não poderia ter barreira física, foi tendo alguns problemas que a gente utiliza laser, mas não é tão efetivo. Aí eles começaram a pensar em uma forma para conduzir e direcionar essa luz, foi daí que surgiu a fibra ótica, que é uma fibra, um fio relativamente grosso, que ele vai ter um núcleo que é formado de fibra de vidro ou plástico, que funciona como um monte de espelho, um monte de condutor de luz, e daí ele tem uma casquinha, que é a reflexão ali, ele vai refletir toda essa luz ali dentro, e uma capa protetora para não deixar todo esse material quebrar, porque eu estou falando de vidro, Sim. então se eu torcer eu posso quebrar. E daí com isso a gente tem um cabo que propaga e daí nas pontas eu posso interpretar a luz. Então eu consegui fisicamente ter um meio de condução mais rápido de informação que eu posso ter. E daí foi daí que surgiu a fibra ótica. Muito e essa legal. fibra ótica começou, antes de ser usada em casa, a ser utilizada para ligar países por cabos subterrâneos. Então aqui no Brasil a gente tem cabo ligando outros países, em Fortaleza, a gente tem em Salvador, a gente tem em Rio de Janeiro também, e Santos e Praia Grande lá em São Paulo. Então nessas cidades a gente está se conectando com o resto do mundo, pois sem essa conexão a gente não teria como acessar um Netflix, um Google, que o servidor fique em outros países. E também a gente tem um monte de fibra ótica ligando as cidades terrestres aqui de forma terrestre, por Sim. cabo terrestre dentro do Brasil. E além disso a gente tem a fibra ótica sendo utilizada em equipamentos de medicina, equipamentos de som, a gente tem bastante. E agora, como foi popularizando e desenvolvendo, a gente chegou nas redes telefônicas, que é o que a gente tem em casa. Então foi um grande processo até a gente conseguir entender a física no entorno da gente, para ver que a gente precisava sair de ondas de transmissão, que a velocidade do som é bem mais lenta que a velocidade da luz, e passar para o meio de propagação por luz. É por isso que a gente primeiro vê um raio para depois escutar o trovão, por isso que tem essa diferença das velocidades. O som legal. demora a chegar, e isso vale aí para a gente também nas informações. Muito legal. E daí disso, dessa diferença de velocidade, também vem os cuidados que a gente tem que ter em casa. Porque muitas vezes a gente contrata uma fibra ótica e fica falando, tá lento, não estou conseguindo a velocidade contratada. Isso é porque pode acontecer, porque você contrata um pacote bem grande, como a gente viu, a fibra tem uma Sim. capacidade de transmissão maior, só que daí na tua casa você usa um Wi-Fi bem antigo. E daí você não consegue usufruir dessa tecnologia toda. Então, no Wi-Fi, a gente consegue transmitir entre 50 megabytes por segundo a 900 megabytes por segundo. No cabo azul, a gente vai de 100 megabytes por segundo a 10 gigas. Para quem não lembra a diferença, se não tem essa noção, 1 giga é 1000 megabytes. Sim. Então, a gente já tem uma capacidade muito maior. Muito legal. Enquanto na fibra, a gente vai de 10 gigabytes a 40 gigabytes. Então, se eu contrato fibra, é legal que eu tenha um par trançado ali na minha casa ou um Wi-Fi muito bom para usar toda essa velocidade que chega. Não adianta só reclamar da operadora. Realmente, né, Everton, tem todo um negócio diferente da fibra ótica para a internet comum também, né? Mas, Everton, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Tá bom? A gente se encontra na próxima semana. João, eu que agradeço. Vamos aí utilizar melhor a internet nesses tempos de pandemia. Espero que esses detalhes tenham esclarecido um pouco aí essa caixa preta que é a nossa internet. E também fica um recado aí para quem tem fibra ótica em casa, cuidado no manusear os seus equipamentos, que aquele fio pode quebrar os vidros dentro se você entortar muito. Então, cuidado aí no manusear, nunca arrancar do modem, porque isso pode interferir na sua qualidade também. Muito boa dica. Muito obrigada, Everton, pela sua participação aqui com a gente hoje. Um grande abraço para você.